Olá! Este é o seu canal Leitura Mascarada. Hoje estaremos apresentando a obra O que é a Verdade, de Tiago Pavinato. E você que quiser e puder nos ajudar a continuar esse trabalho, você pode doar qualquer quantia na chave Pix que está na descrição. Mas você que não puder ajudar com dinheiro, por favor se inscreva no canal, clique no botão de curtir e diga nos comentários qual livro você gostaria de ouvir aqui em nosso canal. Boa leitura! São Paulo, 2023. O Conto da Tabacaria. Hamlet retomou uma corrida além mundial iniciada 1016 anos antes pelo Papa Gregório, o Grande, também chamado de O Eleito por Thomas Mann. O Santo Padre, hoje santo, no ano de 593, presenteou a humanidade pecadora do berço ao túmulo com uma nova esperança, o purgatório. Se, de Virgílio a Dante, os exegetas sempre divergiram sobre os mistérios que ocupam o espaço entre o céu e a terra, um deles foi revelado a queima-roupa com a inauguração do além centro penitencial por aquele Servus Servorum Dei, e as almas arrependidas não mais seriam jogadas no velho barco de Caronte, que faz ponte fluvial, através do Aqueronte, entre a terra e o inferno, com desembarque no porto do Limbo para os procedimentos aduaneiros de alemigração. Expressado o arrependimento até o exato instante do último suspiro, a alma imortal desprendida da matéria se concede a densidade do éter com autonomia de elevação até o purgatório. Caronte envelheceu de tédio com as poucas almas que restaram para transportar, mesmo as almas não purgadas não retornavam para o terminal terrestre, uma vez que tinham sua densidade imaculada e, assim, desciam para o inferno por força gravitacional. E, dado que quase todos os homens se arrependem nos instantes finais, as almas frescas condenadas passaram a ser muito poucas. Perdeu, sobremaneira, seu interesse pela humanidade. Nem chegou a tomar conhecimento da hipótese científica de Hamlet que mudaria a sua existência. Deprimido e só trabalhando às sextas-feiras, assim se arrastou Caronte por quase 1400 anos terrenos até que, para a sua eterna felicidade, a alma de Aristóteles Sócrates Onassis comprou seu barco e os direitos de translado, de modo que não precisasse passar pela alfândega adesíaca. Para tocar o negócio, contratou o próprio Hades que, desde que foi despejado por Satã, vivia de favor na imunda casa de seu doente pai que sofria de terríveis crises de vômito. De quebra, trazia da Terra informações sobre os mistérios que existem entre este planeta e o céu. Assim, as duas entidades gregas passaram a explorar o espaço sugerido por Hamlet. Já exaustos das sucessivas e infrutíferas investidas, estavam prestes a desistir de tudo, especialmente depois do vexaminoso episódio no qual assombraram um libanês para encontrar petróleo em São Paulo. Na busca saideira, veio o inesperado, que encontraram uma ampla área aberta na altura do limite da camada de ozônio espacialmente referenciada sobre o Monte Sinai. Era o primeiro buraco nesse escudo terrestre, feito pelo próprio Senhor e que servia como mirante da criação. A área estava abandonada. Ali, Pedro, um pouco menos entediado que Caronte também desde a criação do purgatório por seu sucessor, costumava negar Cristo às almas penitentes que, invariavelmente, descobriam essa zona livre quando fugiam para o céu. Em sua inspeção diária daquele lugar inútil, encontrou a dupla grega. Antes que dissesse a Xispais, o persuasivo Onassis convenceu o apóstolo a interceder pela criação de uma tabacaria no local. O velho magnata alemportaria fumo turco e Caronte se encarregaria de cuidar para que as almas celestiais tivessem passe livre ao mesmo tempo que impediria o avanço das purgantes e condenadas, que só poderiam acessar a área de fumantes mediante prévia autorização de seus encarregados. No dia da inauguração, e não sabemos quanto tempo profano se passou entre a chegada de Onassis e o erguimento da estrutura, mas se sabe que,
Neste dia, Pedro estava festivamente radiante e o estabelecimento todo enfeitado com bandeirolas confeccionadas por Volpe. Não havia alma mais espirituosa que Fernando Pessoa. Desde então, ali, na Olympic Tabacaria, aconteceram os encontros mais desconcertantes e os diálogos menos prováveis da eternidade. Num meio-dia de fim de primavera secular, Pilatos conseguiu licença para fumar. Chegando na tabacaria, pediu um cigarro à primeira alma que avistou. Ao lado de um cinzeiro lotado, Pierre Bourdieu, como boa alma francesa, cedeu um de seus cigarros ao romano como tributo ao latim de seu povo terreno. Como em uma tela de natureza morta, aquelas almas fumantes, já desencantadas depois do passamento, única certeza em suas vidas passadas e lacre já rompido do mistério da existência, em suas eternidades secas com entusiasmo muito aquém ao da cadela baleia, compunham a pasmaceira daquele cenário que, contudo, foi quebrada para surpresa geral naquele dia. Um inesperado séquito de querubins batedores abria caminho e escoltava Jesus Cristo. Fumando para contrariar o Pai, que escondera o seu cálice na última ceia que tiveram, obrigando-o, sem que ninguém percebesse, a transformar a própria saliva em vinho, o ungido seguia acompanhado por São Tomás de Aquino e, ambos, foram direto para a área VIP, até porque Jesus era a única pessoa naquele plano espiritual desde a sua ressurreição. Maria, aliás, também estava no reino de corpo e alma, mas não se dava com os fumantes desde que achou uma carteira de cigarros na pilha de túnicas do filho. O santo filósofo insistia sobre a possibilidade de Jesus voltar à Terra e ampliar o conteúdo da revelação aos homens. No limite daquele antigo mirante, o padre da igreja apontava para sacerdotes estúpidos que vendiam a fiéis estúpidos uma verdade divina estúpida. Não conteve o riso quando mostrou as embalagens vazias empilhadas em uma gôndola de verdades distintamente semelhantes e fabricadas por entidades religiosas concorrentes. O sábio de Rokazek ainda chamava a atenção para a atitude dos fiéis infelizes compradores que, tendo deixado de comprar o pão, encontravam na embalagem do produto uma filipeta com dizeres em glossolalês que não compreendiam, mas criam ser uma procuração outorgada pelo próprio Deus em edição limitada, como se fosse um artista a produzir litogravuras, conferindo plenos poderes para julgar os vivos e conspurcar os mortos. O santo, que parecia determinado a exterminar a estupidez da face da terra, rogava ao Senhor que revelasse a verdade de uma vez por todas. A fim de convencê-lo, disse ao mestre com toda ternura e reverência: Relincitur quod ultima hominis felicitas sit in contemplatione veritatis. A felicidade última dos homens está na contemplação da verdade. Jesus Cristo nada respondeu. Permaneceu calado, enigmático, absorto. Pôncio Pilatos, hipnotizado com a cena, mal percebeu que a brasa do cigarro desperdiçado chegava aos dedos. Impaciente, agitou-se pelo fato de que, por ser alma condenada ao sétimo círculo do inferno, não conheceria a verdade jamais. Não tendo nada mais a perder, em nome dos velhos tempos, gritou: o que é a verdade? O grito quebrou o transe do Messias, que torceu o pescoço para Pilatos, sorriu, cansou, não se deixou tentar no deserto de seu pensamento pelo pobre diabo e seguiu calado. Terminado seu último cigarro, Bourdieu levantou-se e percebeu a ira em cada expressão de Pilatos. Compadecendo-se, deu 2 tapas no ombro do antigo governador e, antes de se retirar, confidenciou-lhe: Siuy a uni verite, secula verite est ingeu de lutes. Se existe uma verdade é que a verdade está em jogo nas lutas. O que é a verdade? Se, de um lado, a ciência despreza, por essência, a admissão do conhecimento da verdade, não é certo, por outro,
que ela descarte a aparência verdade. Pois, mesmo que a verdade triunfe sobre a aparência da verdade, não é verdade que sua aparência seja sempre uma mentira. Logo, em ciência, a aparência da verdade pode ser 1. Verdadeira, quando, a partir do método científico, se mantiver como hipótese ainda não refutada. 2. Involuntariamente falsa, enquanto, pelo mesmo método científico, não é refutada por nova hipótese mais verossímil, no que se igual à aparência verdadeira descrita anteriormente ou a partir do momento que é substituída pela tese nova, e passa a ser tratada como memória científica ou 3. Deliberadamente falsa, quando não aceita o descarte ou transformação pelo método científico ou quando nunca submetida a esse processo racional. Tendo em vista essa diferenciação e homenageando a clareza argumentativa, trataremos das aparências da verdade, quando verdadeiras, como elementos da verdade. Já no campo da religião, cumpre esclarecermos que a ela não se aplica, em absoluto, o método científico, motivo pelo qual sempre trataremos dogmas como elementos da verdade religiosa ou como deliberadas mentiras, aquelas detectadas a partir do confronto com seus textos sagrados. Nas duas searas, verdadeiro, portanto, é aquilo que reflete a verdade, que, por ser maior que o conjunto do universo, nunca pôde ser contemplada em sua inteireza pela humanidade. E essa é uma verdade sobre a verdade que é reconhecida, por definição, pelo círculo científico genuíno, não estúpido e, na igual medida, pelo círculo religioso, não estúpido. Disso, uma primeira conclusão se extrai: tanto o cientista verdadeiro quanto o religioso de verdade se opõem à estupidez. Desse modo, a estupidez se isola como característica daqueles que negam a única verdade possível à raça humana acerca da verdade, qual seja, e a de que nenhuma pessoa sobre a face da terra a detém. A diferença entre o cientista e o religioso genuínos, por sua vez, reflete o seguinte argumento. 1. O verdadeiro cientista, por saber que não detém a verdade, através dos elementos alteráveis da verdade que sucessivamente descobre, sempre caminha para ela reconhecendo que, talvez, nunca chegue até ela e que, acaso chegue, não sabe o que esperar, ou seja, o cientista não tem expectativa do que seja a verdade completa, ao passo que 2. O verdadeiro religioso, que, como o diabo a correr da cruz, corre da vaidade, da arrogância e da prepotência de querer se igualar a Deus, porque compreende que só Deus é onisciente, através dos elementos imanentes da verdade que lhe foram revelados, sempre caminha para ela com a certeza de que nela chegará, seja no plano vindouro ou mesmo neste, se der a sorte de estar vivo no dia do juízo, bem como na certeza de que a verdade é Deus. O religioso, por sua vez, tem uma expectativa do que seja a verdade, que, por ser Deus, não se deixa ser dominado e completamente conhecido pela criatura. Uma segunda conclusão vem à tona. Enquanto o cientista verdadeiro espera qualquer verdade, o religioso verdadeiro espera uma verdade preconcebida, mas ambos têm consciência de que só esperam. Logo, se tanto o cientista verdadeiro quanto o religioso de verdade se opõem à estupidez, e se ambos sabem, embora o primeiro não nutra expectativa do que seja e o segundo o faça, e não detiverem o conhecimento integral da verdade mesmo na posse dos elementos que dela dispõe, extrai-se uma terceira conclusão: o estúpido acredita já estar na posse de toda a verdade. O que é a verdade? Ao leitor atento daquilo que acabamos de expor, a verdade já se definiu de maneira negativa. Em mais dizeres, uma vez que a verdade é a justificativa e fundamento último de cada coisa e, ao mesmo tempo, de todas as coisas que existem, inclusive daquelas que desconhecemos. A corrida espacial inaugurou a era da certeza científica do desconhecimento de todas as coisas,
na qual a única certeza é que não há certeza absoluta, pois, a cada nova etapa, a humanidade é surpreendida com fatos que sequer sonhou. De igual modo, a certeza desse desconhecimento integral na esfera do religioso se resume na velha máxima shakespeariana que diz: "E entre o céu e a terra, há mais mistérios do que pode sonhar a nossa vã filosofia." Nesse sentido, C. S. Lewis, em sua Apologia Cristã, é poético que as estrelas foram perdendo seu aspecto divino à medida que a astronomia se desenvolvia. Ou seja, a verdade plena não pode ser conhecida por qualquer pessoa neste tempo e neste plano. A verdade, justamente por ser aquilo que é, uma vez que desconhecemos não só o mencionado fundamento último das coisas, mas também por desconhecermos a existência de muitas coisas ao longo do universo, é também aquilo que não sabemos. Mas falamos, também, dos elementos da verdade que municiam tanto os cientistas quanto os religiosos verdadeiros. O elemento da verdade é sempre uma aparência da verdade, mas uma aparência da verdade nem sempre é um elemento da verdade. Ao passo que o elemento da verdade científica é alternável, assumindo, assim, o predicado não de mero elemento descartável, mas substituível conforme a evolução das constatações a partir de premissas e parâmetros, o elemento da verdade religiosa é permanente, uma vez que foi revelado de modo sobre-humano. Embora um seja efêmero, a depender das circunstâncias, pois é eterno enquanto dura, e o outro imanente, cientista e religioso sabem de que dispõe apenas de elementos, aceitam, ambos, que não detêm a verdade em si. Se o cientista tem liberdade no curso da vida porque não gera uma expectativa da verdade e sabe que os seus elementos da verdade podem mudar, o religioso guarda rituais e modos de percorrer a vida pré-estabelecidos, voluntariamente renunciando de alguma liberdade para as possibilidades de agir em sua via, porque tem uma expectativa da verdade e fé que os elementos revelados são e sempre foram verdadeiros e assim continuarão in saecula saeculorum. Ambos, insistimos, não confundem, contudo, o elemento da verdade com a verdade. Ao leitor com dificuldade de enxergar o reconhecimento, da parte do religioso verdadeiro, de que não lhe é dado saber da verdade absoluta, vale recorrer à lição do monoteísmo. O religioso tem a certeza de que a verdade absoluta está em Deus e que ela é Deus. O religioso, quando verdadeiramente religioso, sabe que é filho de Deus e não ousa se igualar a Deus, Javé, Alá ou que atenda por qualquer outro nome, pois sabe das suas limitações humanas, ou seja, que não pode tudo. Não podendo tudo, também é fácil concluir que não pode, ao mesmo tempo, estar em todos os lugares, quer no espaço quer no tempo, razão pela qual, logicamente, não sabe sobre tudo. E porque, na posse das suas faculdades mentais, está ciente de tudo isso, tendo certeza de que a verdade está em Deus, porque é Deus Todo-Poderoso, ou seja, onipotente, sendo, é também onipresente e onisciente. Outra conclusão não pode extrair senão a de que a verdade tudo pode, tudo sabe e em tudo está. Somente um religioso estúpido, portanto, eleva-se à condição de detentor da verdade quando, na verdade, é a verdade que o detém. É por isso que se diz, no cristianismo raiz, eis o mistério da fé, porque, não fosse mistério, não seria fé, da mesma forma que, em ciência, a revelação da verdade anularia a ciência. Quando qualquer profeta fala das condenações e do porvir, é lugar comum o momento do juízo. Fosse a verdade dada por inteiro, qual seria a necessidade de um julgamento final, através de um apocalíptico tribunal ou do simples sopesar do coração em uma balança que tem uma pluma sobre o prato diametralmente oposto? Não havendo necessidade da fé, estaria condicionada a criação a agir conforme a verdade integral conhecida ou não e, na sua onipotência,
Deus não precisaria se preocupar com qualquer burocracia. O juízo pode ser aplicado por algoritmos e nem haveria razão para que se pensasse na misericórdia divina, já que, escancarada a verdade sem nuances igualmente para todos os seres humanos, ou a misericórdia é para todos, o que dispensa ouvir o profeta, que fica desacreditado por Deus, ou não é para ninguém, porque uma misericórdia seletiva não é misericórdia, e não é misericórdia porque é injusta, e, fazendo, Deus seria injusto, muito embora não possamos descartar essa hipótese a título de argumentação, pois Deus pode o que Ele quiser. Esse é o conceito de fé, palavra traduzida do famoso termo em grego clássico de Paulo de Tarso, pistes, definido no fantástico dicionário Sopena não como conhecimento, garantia ou certeza, mas como obediência, confiança, persuasão, cabendo assinalar, desde já, que Paulo, um incrível intelectual, foi muito cioso na escolha das palavras. Se toda a verdade estivesse diante de nós, o jogo da vida estaria resolvido, o livre-arbítrio seria expressão vazia e não haveria a necessidade de profetas, religiões e sacerdotes, pois são eles nada mais que intermediários da verdade. Só alguém que, estando com Deus ou sendo o próprio Deus, poderia revelar o mistério e fazer da fé o conhecimento de toda a verdade, porque a fé está na verdade e com a verdade. Mas com ela não se confunde, a fé é a mais confiante de todas as apostas que um ser humano pode fazer. A pergunta de George Steiner é inevitável: como é possível a um ser humano saber que está sendo chamado por Deus? Como podem a sensibilidade humana e o intelecto estabelecer uma distinção entre uma sensação de êxtase, profundamente sentida como se fosse uma intimação divina, mas cujas verdadeiras origens estejam nas necessidades e nas emoções da própria pessoa, e a voz autêntica de Deus? Como dissemos, os elementos da verdade religiosa não são passíveis de averiguação pelo método científico e, fora da razão, perguntas dessa natureza, mesmo que inevitáveis, ficarão sem resposta, invariavelmente. Mas aquele que esteve com Deus, Moisés, encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E aquele que era Deus, Jesus, calou-se quando lhe perguntou o crudelíssimo Pôncio Pilatos, que é a verdade. João 18:38. Depois de muito tempo e de muita bobagem que já dissemos, recebemos a graça de entender Jesus diante do governador romano. E, mais do que a própria ressurreição, o silêncio de Jesus é muito mais relevante para aqueles que acreditam que Ele é o próprio Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pois, na verdade, a verdade cristã, e, na esteira dela, a islâmica, é uma promessa. Essa promessa da verdade está profetizada na ressurreição de Cristo e, se alguma verdade pode ser extraída do Deus vivo além da promessa da verdade, é que nos é negado saber, antes da vida eterna, quer dizer, durante toda a condição humana, o que a verdade de fato é. O mesmo Jesus, no fatídico silêncio revelador da sua condição divina, só faz reiterar, de maneira muito mais eficaz ao bom entendedor, aquilo que João disse que o Deus homem dissera. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A João 8:31-32. No Brasil, o trecho transcrito tem sido deturpado da maneira mais ridícula, sacrílega, herética, odiosa e, obviamente, estúpida. Líderes populistas apresentam-se como portadores da verdade libertadora anunciada na palavra. Mas o fato é que a palavra não anuncia o conteúdo da verdade integral. Diz onde ela está, mas não a revela em todo o seu esplendor, apenas mostra qual o caminho para que nela se chegue. A estupidez da distorção chega a ser tosca pela simples ignorância de ortografia. É dito: a conhecereis e não conheceis.
Conhecereis é a conjugação do verbo conhecer no futuro do presente, pois a verdade da fé é que a verdade será conhecida por aqueles que creem no caminho que leva à verdade, um caminho que está no presente com a promessa de chegada a uma situação futura, jamais antes. O a conhecereis da tradução vernácula não é deslize de qualquer tradutor, reflete fielmente a flexão do verbo conhecer contido no relato original grego neotestamentário, qual seja, gens, flexão traduzida nos idiomas cujos verbos não se flexionam no futuro, como o inglês, em ato como tonou, que é vir a conhecer, e não atonoa ou anou, a conhecer ou conheceis, no grego arcaico. É também o místico evangelista denominado João, místico por se tratar de um evangelho de intertextualidade entre os chamados evangelhos sinóticos, quais sejam, os de Mateus, Marcos e Lucas, sem contar o fato de que esse João evangelista, apesar de reclamar participações na vida de Jesus, dificilmente pode ser confundido com o João apóstolo, que era certamente analfabeto, que nos relata o relato de outra fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a João 14:6. O caminho é a chave de entendimento do cristianismo que nasce a partir de Paulo de Tarso. Jesus é o caminho para ele mesmo. Guardando para si o conteúdo da verdade integral, ele, por outro lado, representa o caminho a seguir para que se conheça essa verdade inteira. Repitamos, não agora, mas no futuro. João 8:32. Ele é a verdade porque é Deus, que é a verdade, ao qual ninguém chega senão através do próprio Deus. A verdade é Deus, que só se alcança através de Deus. Parece óbvio a qualquer humano capaz de interpretar o clássico A Vovô Viu a Uva, mas, porque o óbvio não acompanha a realidade, desenhamos, e se ele é a verdade, ao mesmo tempo, o caminho para a verdade, é inegável que a verdade, pelo menos uma versão final da verdade como um todo, está no porvir. Também resta claro que somente aquele que segue o caminho da verdade chega até a verdade. Disso se extrai que o caminho da verdade, por conter a verdade, não é a verdade integral, mas um elemento da verdade que leva à verdade. Por amor à clareza, analisemos de outro ângulo, e se a verdade, por simples tautologia, só se obtém através da verdade, a verdade está, também, no caminho que leva a ela, mas, como o destino é sempre o objetivo do caminho, a sua razão de existir, a verdade do caminho é menor que a verdade da chegada. Logo, a verdade do caminho não se confunde com a verdade do destino, que é a verdade maior, absoluta e final, ou seja, como o caminho é sempre meio para que se chegue ao destino, o caminho é só uma parte, elemento, da verdade. Não fosse isso, a verdade integral se confundiria com o caminho, e deixaria de ser fé, que é mistério, e a chegada, destino definido como verdade, de modo que não poderia mais ser sustentada a hipótese da vida eterna ou da existência da alma imortal, condenando o homem a uma infundável privação de muitos gozos nesta vida com a anulação do gozo supremo no plano divino, o que não pode ser verdadeiro a não ser que concluamos que a promessa final, a verdade como destino que ainda não foi alcançado. Porque o caminho só se esgota com o fim da vida humana, é uma mentira e, portanto, ou Deus é um mentiroso ou uma mentira divina, o que também levaria, fatalmente, à constatação de que o próprio caminho, enquanto caminho, é uma mentira por não levar a lugar algum, só percorre um caminho quem tem um destino, não há caminho para quem anda sem rumo. Mais ainda, se a verdade é ele está nele ao mesmo tempo, chegando-se a ela somente através, meio, caminho, método, dele, não poderia ele, como não o fez, definir o conteúdo integral da verdade, até mesmo porque, onipotente que é, ele, que só se apresenta como o significado primeiro da verdade, pode, a qualquer tempo e em qualquer tempo, alterar o significado último da verdade.
Descartar essa possibilidade é negar a Deus a onipotência, e aquele que nega essa verdade, ou nega a divindade de Deus ou quer se tornar Deus de Deus, portanto, em qualquer fé que professe, peça. Mas, cientes dessa verdade, aqueles que, mesmo privados da explicação última de todas as coisas, tiverem nele a verdade apresentada como verdade primeira, mesmo que ele decida alterar o conceito último que só ele sabe e que, a nós, só cabe esperar acreditando no conceito primeiro, continuarão estes na verdade, porque a verdade primeira que é Deus, mesmo que se altere como verdade última, continuará sendo, por todo e sempre, a única e toda a verdade. Outra conclusão não é possível, e a verdade cristã repete, além de amplificar de maneira indefinida e universal, o conteúdo da verdade mosaica na medida em que ambas são bastante claras quanto ao fato de que a humanidade não pode saber nem ver o que é a verdade integral durante a condição humana, bem como que, estando também a verdade no caminho, essa verdade representa um elemento que medeia a verdade primeira revelada e a verdade última esperada. Assim, sendo o caminho a verdade meio entre a primeira e a última, ele é um elemento da verdade total que se desdobra em outros elementos da verdade como se fosse um manual de instruções. Eis a quarta conclusão que tira os pecados do mundo. Os elementos da verdade revelados no campo religioso e que são deixados à disposição da raça são, no seu conjunto, um convite para a festa da revelação da verdade final, um convite que determina os trajes e pede, ao final do subscrito, Respondes il vos plait. É verdadeiramente religioso, portanto, aquele que é feliz somente por entender que é um convidado para a ceia do Senhor, e não o Senhor da ceia. Sobre a verdade no seio do cristianismo, importa, ainda, restabelecermos a verdade, afastando o engano ou falsidade deliberada. Nunca saberemos se um ou outro, acerca do uso do termo nos evangelhos. É de Frederico Lourenço, que presenteou os falantes da língua portuguesa com a melhor tradução da Bíblia a partir do grego arcaico, a observação de que amém foi traduzido, ou seja, foi substituído, nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João como a verdade. Logo, toda vez que lemos a expressão em verdade vos digo ou, na escrita joanina, em verdade vos digo, nos deparamos com uma mentira. A palavra de fato utilizada pelos evangelistas, como alertado, é amém, que não significa verdade, mas, conforme a tradição dos dicionários ingleses, verdadeiro ou proveniente da verdade, o que encaramos com desconfiança, uma vez que a palavra verdade é propriamente dita no grego arcaico, alteia, comporta flexão nesse sentido, verdadeiro, jautes, que, ademais, informa que o uso bíblico sequer tem significado autônomo por servir apenas como um marcador de ênfase, um elemento indicador e introdutivo empregado no início de qualquer afirmação de crucial importância, de indispensável compreensão. Convém voltarmos a Lourenço quando este ensina que, no interior do próprio texto grego, a palavra amém se destaca como palavra estrangeira, razão pela qual adverte que ela deve se repetir, logo, sem substituição, em qualquer tradução vernácula honesta. Amém, portanto, além da sua natureza próxima, mas não coincidente, aquilo que entendemos como interjeição, é palavra que exprime, por nossa boa vontade e desconhecimento de outra que melhor a defina, ideia indefinida derivada da verdade ou com peso ou chancela da verdade, anterior, da qual pode ser corolário, mas que com a verdade não se iguala, nunca podendo ser considerada um sinônimo de a verdade. A título de ilustração, quando dizemos que a chorar é humano, sabemos que os demais animais do reino também podem chorar. Portanto, dizer que qualquer coisa é humana não significa que ela revele todo o ser humano nem necessariamente aquilo que lhe é essencial e, da mesma forma,
dizer que os humanos são os únicos seres vivos que trapaceiam não pode significar que a trapaça seja a ação definidora essencial ou necessária da raça humana. No contexto neotestamentário, escrito originalmente por inteiro em grego antigo, o fato de que amém não significa e nem pode ter o mesmo significado de a verdade é corroborado com o uso semanticamente diverso, dentro dos textos dos mesmos evangelistas, que são, inclusive, contemporâneos, da real palavra a verdade, qual seja a alteia. A palavra a verdade, essa propriamente dita, é tão pouco usada por Jesus que, ao longo dos 3 evangelhos sinóticos, que descrevem a história como um relato, ou seja, de Mateus, Marcos e Lucas, a palavra aparece apenas 7 vezes. Em Mateus 22:16, os discípulos reconhecem a verdade em Jesus, que não é, em nenhum momento, definida ou teorizada, sendo apenas apontada onde está. Em Marcos 5:33, uma mulher diz a verdade ao confessar que tocou as vestes de Jesus. 12:14, repete o relato de Mateus e 12:32, palavra sem maiores consequências no discurso de um escriba. Em Lucas 4:25, o trecho é importante porque, nesse mesmo versículo, na verdade vos digo aparece justaposta a amém vos digo, o que revela a profunda diferença de significado entre a amém e a verdade, pois, no primeiro caso, aparece como elemento marcador inicial que demanda atenção a uma sequencial constatação universalista, e, no segundo, verdade, é usada para apresentar um fato de conhecimento público geral. 20:21, fala de um espião que, como preâmbulo a uma pergunta, reconhece o fato de que Jesus ensina segundo a verdade e, 22:59, usada novamente para constatar um fato de conhecimento público. Em nenhum momento, assim, os evangelistas sinóticos relatam ou revelam qualquer coisa que evidencie o significado absoluto da verdade. Em João, em seu evangelho teologal e profundamente diverso dos 3 anteriores, verdade aparece 20 vezes, 1:17, 3:21, 4:23, 24, 5:33, 2 vezes em 8:32, 8:40, 2 vezes em 8:44, 8:46, 14:6, 14:17, 15:26, 16:7, 16:13, 2 vezes em 17:17, 17:19, 18:37 e 18:38, mas, em nenhuma delas, a verdade é definida. Data de, no mínimo, 11 anos antes do primeiro dos evangelhos, a última das epístolas de Paulo, estas, inegavelmente, os textos fundadores do cristianismo. Mesmo que não se chegue a nenhuma conclusão acerca da eventualidade de suas cartas terem ou não inspirado ou, ao menos, orientado os 4 evangelistas, é fato que elas inauguraram a tradição cristã presente em todas as formas de expressão ao redor do mundo atual. Acerca da verdade, Paulo também pouco revela. Apresenta somente o caminho para a verdade. Nesse sentido, a percepção mais arguta sobre as cartas de Paulo vem de Alain Badiou, na qualidade de comentador assumidamente ateu, e prosélito do ateísmo como a comunista, que atribui a essa ausência de significado último a qualidade de genial, e talvez o único possível, recurso para o estabelecimento de uma predicação universal, que exige que a verdade seja subtraída de qualquer tipo de dominação comunitária. Disso decorre que, conforme assevera nosso filósofo de Rabat, tudo o que é reputado como verdadeiro, ou justo, que acaba recebendo o mesmo significado, na doutrina paulina não se deixa remeter a nenhum conjunto objetivo, nem do ponto de vista de sua causa, nem do ponto de vista de seu destino. Em linhas gerais, por se tratar a verdade defendida por Paulo de uma verdade subjetiva, ela deve ser, sob risco de nunca se alcançar a universalidade pretendida, indiferente aos costumes
Até mesmo porque suas missivas não são narrativas como os evangelhos nem tratados teóricos, são recursos de comunicação militante para comunidades de convertidos. Mesmo que algo se dissesse a título de definição da verdade como um bem em si, o que, insistimos, não ocorre em momento nenhum, também não é identificada, ao longo de todo o conjunto de textos, nenhuma ordem para que os convertidos antecipem aos incréus o castigo divino nem para que ajam de modo impositivo com qualquer pessoa que seja. Logo, ergue-se uma quinta conclusão: o elemento da verdade não é mentira enquanto não é confundido com a verdade integral, sendo, contraria o senso, uma mentira tudo aquilo que dele se extrair a título de verdade integral, de maneira que a verdade se revela, na qualidade de um elemento, ou seja, parcialmente, difuso e indefinível acerca daquilo que a pretensa verdade quer estipular. Negativamente, a verdade não pode estar no engano, mentira não deliberada, nem na mentira propriamente dita. Restando que a verdade coincide, então, com toda e qualquer possibilidade imaginável ou inimaginável, com exceção da mentira, quer dizer, a verdade é a hipótese de tudo e todas as hipóteses, inclusive racionais, enquanto não existir definição, em resumo, só não será verdade a definição da verdade. Para que a verdade alcance a universalidade, e esse é o objetivo primordial do cristianismo, sendo de rigor entender que a expressão cristianismo paulino é redundante, extrai Badiou de sua leitura de Paulo, ela deve ser algo que está em exceção imanente. Ela só se apresenta como exceção. Ou seja, na esteira do nosso raciocínio anterior, a verdade pode ser tudo, menos aquilo que qualquer homem ou coletividade humana defina como a verdade. Afinal, todos seremos surpreendidos pela verdade como quem é surpreendido com a inesperada chegada de um ladrão à noite. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:2. Apesar de, no Brasil, a hipótese de o ladrão não surpreender ninguém, é fato que a metáfora significa, e a verdade chegará quando menos se espera e de forma que não se imagina. Daí decorre uma sexta conclusão, porque confunde elemento da verdade com verdade, a verdade do estúpido é uma mentira. De que essa é a mesma sétima conclusão, e a estupidez nasce no engano e vive na mentira, ou seja, o estúpido é um mentiroso. Como síntese merecida, o pensamento do jovem Hegel logo nas primeiras linhas de seu Leben Jesus, segundo o qual a razão pura, que não tolera nenhum limite, é a própria divindade. Segundo a razão, assim, é ordenado o plano do mundo em geral, é a razão que ensina o homem a conhecer o seu destino, a incondicionada finalidade de sua vida. Em outras palavras, todas as pessoas humanas carregam, na essência particularíssima de cada uma das suas existências singulares, a verdade, que somente pode ser sentida e avaliada no solitário e silencioso íntimo de cada uma das pessoas e não pode, assim, ser adquirida, emprestada ou imposta, mas nenhuma pessoa humana carrega toda a verdade. Por essa razão, resta a cada uma das pessoas a crucial decisão de aceitar ou não essa verdade, a opção de ser verdadeiro em respeito à verdade ou de negar a verdade e reprimir o seu ser verdadeiro por acreditar em uma mentira ou a ela se subordinar. Estamos em um tempo muito delicado em nosso país, de insegurança jurídica, enfraquecimento da liberdade e instabilidade política são apenas alguns dos problemas nacionais que estamos vivendo atualmente. Agora, junte a tudo isso uma população que, infelizmente, em grande parte, decidiu aceitar qualquer coisa e assumir um papel de massa de manobra na mão de políticos corruptos, e temos o retrato do enorme problema que enfrentamos atualmente no Brasil. Talvez você se pergunte, mas Pavinato, o que podemos fazer diante de um cenário desses? Existe alguma esperança para o Brasil? Com convicção eu te digo, e sim. Existe esperança para o Brasil.
Eu amo este país e acredito de verdade que podemos virar o jogo e construir um futuro melhor para a nossa nação. Mas preciso ser sincero, e isso só vai acontecer quando pessoas como você, que estão realmente interessadas em construir um país e uma vida melhor, decidirem investir em sua própria formação política e intelectual para alargar o seu conhecimento e fazer parte do movimento de brasileiros que realmente sabem do que estão falando e o que estão fazendo. E eu sei que assim como eu, você deseja um futuro melhor para o Brasil e para a sua própria vida pessoal. É de pessoas como você que o Brasil precisa. E para você que chegou até aqui nessa leitura comigo, eu tenho uma excelente notícia para você, mas que vai durar por pouquíssimo tempo. Vou escancarar as portas do meu novo projeto de formação digital, o Conservatório de Conhecimento, para que você se torne meu aluno e passe a fazer parte deste movimento de pessoas que vão fazer a diferença no nosso país através do conhecimento, da sabedoria e da ação. Você vai ter a oportunidade de ser um membro do conservatório e se tornar meu aluno por uma condição extremamente especial, com um valor acessível e presentes exclusivos, que vai valer por pouco tempo. O Conservatório de Conhecimento vai ser o meu Netflix de conteúdos, aulas e cursos exclusivos. Uma plataforma digital de formação intelectual com conhecimentos para diversas áreas da sua vida, tudo será exclusivo, recorrente e atualizado. No Conservatório você encontrará lives gravadas de forma exclusiva, cursos completos, como por exemplo meu treinamento de oratória e curso de LGPD, e uma série de conteúdos e aulas exclusivas sobre política, conhecimento, sabedoria, comunicação e Brasil. Um pacote completo de saberes do tio Pavinato. Para você ter ideia, no conservatório eu te proporciono acesso a toda a minha experiência e conhecimento, um aprendizado que me custou muito tempo, muita dedicação e muito investimento. Já perdi as contas de quanto investi na minha formação intelectual ao longo dos anos, e quero compartilhar isso com você de forma extremamente acessível. E como eu te disse, por pouquíssimo tempo, vou te dar uma oportunidade super exclusiva para você se tornar um membro do Conservatório, por apenas R$ 19,60 por mês ou R$ 197 à vista, você vai garantir um ano completo de acesso. A ideia aqui é realmente ajudar você e o nosso país. Por isso o valor diário para você estudar comigo no conservatório vai ser menor que R$ 4,90 por semana. Tá quase de graça. Tenho convicção de que você vai amar todo o conteúdo e excelência do conservatório. E aí, você diz sim para o seu conhecimento, seu futuro e o futuro do país? Se a sua resposta foi assim, então o que você precisa fazer para entrar no conservatório com essa condição exclusiva e se tornar membro fundador é o seguinte. Lembrando, você tem garantia absoluta de 7 dias ao entrar no conservatório. Se não for tudo o que estou te dizendo que é, basta pegar o seu investimento de volta. Te espero no Conservatório de Conhecimento. Estou super ansioso pela sua entrada.